Tati Castellanos. Você com certeza viu esse nome nos últimos dias. Dias não, semanas, meses. O jogador era o plano A do Flamengo para o ataque em 2026. A equipe foi atrás do jogador que estava na Lazio, porém a equipe italiana fez um jogo extremamente duro para liberar o atacante. O Flamengo oferecia valor X, a equipe queria valor Y, eles não chegaram a um acordo, né? Porém, a negociação toda teve um desfecho inesperado. Agora em janeiro, na janela de transferência europeia, Tati Castellanos acertou com o West Ham para a disputa da Premier League. O anúncio do jogador pela equipe inglesa, inclusive, contou com uma provocação à equipe rubro-negra. Eu cito 3 pontos para você: Flamengo atrás do jogador, Lazio fazendo um jogo duro e provocação do West Ham. Com isso tudo, Tati Castellanos realmente é esse jogador todo? Ele é esse craque? Ou ele é uma mídia? Então vem comigo, se acomode aí no seu lugar favorito e seja bem-vindo a mais um episódio do quadro É Craque ou é Mídia? Valentim Castellanos, Tati Castellanos, como a gente conhece, nasceu em Mendoza, na Argentina, terra muito conhecida pelos vinhos argentinos. Fugindo um pouco do usual, o jogador não foi revelado por um clube argentino. Na verdade, ele fez a sua transição da base para o profissional no Chile, na Universidade de Chile. Na verdade, o jogador só fez uma partida pela equipe, a transição foi feita lá, mas o jogador foi deslanchar na carreira apenas no Uruguai. Tati Castellanos acertou com o Montevideo City Torque, equipe do Grupo City, sim, aquela do Manchester City, do Girona, do Bahia. E lá ele fez a sua transição de base para o profissional corretamente, né? Pela equipe uruguaia, o jogador acumulou 30 jogos, fez 5 gols e distribuiu 3 assistências. Números até que baixos, mas a gente tem que relembrar que era um jogador que estava saindo da base para o profissional. Esses números baixos, na verdade, chamaram a atenção de outra equipe do Grupo City. Grupo City, esse que será uma grande tônica na sua carreira. Dessa vez, ele foi para o New York City, lá dos Estados Unidos. Essa ida dele para o país norte-americano foi um grande casamento. Foi lá que o jogador teve o seu auge na carreira até então. O jogador chegou lá por empréstimo, que foi logo esse começo de namoro, e chamou a atenção logo no primeiro jogo, marcando o gol logo na sua estreia. A contexto, a temporada da MLS é igual a do Brasileirão, ou seja, começa no começo do ano e termina no final, diferentemente da europeia, que começa na metade do ano e termina na metade do ano. Tati Castellanos chegou em agosto e tinha pouco período de tempo para impressionar. Porém, só que com esse grande impacto, o New York City surpreendeu com o jogador. E logo em 2019 exerceu a opção de compra e o namoro virou um grande casamento. Em 2019, o jogador começa a assumir o protagonismo da equipe. Logo em sua primeira temporada, ele marca 11 gols e distribui 8 assistências. E aos poucos vai pegando o protagonismo para si. Em 2020, Tati Castellanos teve um desempenho um pouco abaixo, devido à pandemia. Mas isso não afastou o protagonismo dele, que cada vez mais foi apossando do jogador. Em 2021, já com 2 anos e alguns meses de New York City, ele assume o protagonismo de vez. Essa é a sua melhor temporada na carreira. Tati Castellanos é absoluto na MLS, fazendo 23 gols e dando 8 assistências. Esse desempenho absurdo fez o Tati Castellanos guiar o New York City ao primeiro título da sua história. A equipe venceu a MLS e se sagrou com Tati Castellanos sendo o artilheiro da competição. Em 2022, a dominância coletiva não continuou, mas o empenho individual de Tati Castellanos sim. Ele fez bons números, mas o ano foi mais ou menos como uma despedida. Já que o jogador vinha brilhando tanto assim, era questão de tempo até uma equipe europeia vir atrás do jogador. E assim foi feito. O Girona, outra equipe do Grupo City, contratou o jogador por empréstimo e o jogador teve a sua primeira aventura na Europa. Na Espanha, a adaptação de Tati Castellanos é gradual. O jogador ia ter sua primeira experiência no grande palco do futebol, que é a Europa, e logo na La Liga, onde tem os gigantes Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Tati Castellanos vai alternar entre bons e maus momentos, mas em um específico jogo, ele mostra o seu nome ao mundo. Em abril de 2023, na 31ª rodada, o Girona recebeu o Real Madrid, em um jogo onde a equipe merengue buscava a liderança no Campeonato Espanhol. Entretanto, Tati Castellanos foi a grande pedra no sapato da equipe. O Girona venceu o Real Madrid por 4-2, e um grande detalhe: Tati Castellanos marcou os 4 gols da sua equipe, um feito raríssimo em La Liga. Esse jogo projeta internacionalmente o nome do atacante. Na sequência, ele ainda faz 2 gols em 2 jogos, chegando à marca de 6 gols em 3 jogos. Porém, uma lesão afasta esse ímpeto e o jogador termina a temporada um pouco em baixa, mas ainda assim, entre os destaques da Europa naquele final de temporada. E essas performances chamam a atenção da Lazio. Em 2023, a Lazio se impressiona com o jogador e desembolsa 15 milhões pela contratação do atacante. A chegada de Tati Castellanos na Lazio representa um grande degrau na sua carreira, já que ele enfim deixa de defender times do Grupo City e vai para uma grande equipe do futebol local, sendo essa a Lazio. Em sua primeira temporada, ele vai alternar entre banco e titularidade. Em seu primeiro ano na Lazio, o jogador alterna entre banco e titularidade, entre bons e maus momentos, né? Normal. Mas sua progressão vai sendo feita e sua evolução sendo cada vez mais mostrada.
Mesmo não sendo protagonista absoluto, como foi contra o Real Madrid e quando defendia o New York City, Tati Castellanos vai receber sua primeira convocação para a Argentina. Foram apenas 2 jogos entrando no final, mas ele vai poder dizer para todo mundo que fez parte do elenco e classificou a Argentina para a Copa de 2026. E nessa temporada, ele vai assumir um papel ainda mais importante na Lazio. Ele vai ser o grande protagonista do ataque, sendo o centroavante titular na temporada da equipe italiana. E é nesse contexto que ele vai apresentar os seus melhores números a nível europeu. Ele vai fazer 14 gols e distribuir 9 assistências em 40 jogos pela equipe. Os números do atacante vão mostrar algo claro. O jogador é extremamente eficiente nas chances claras, mas não é aquele jogador extremamente dominante, como o atacante do futebol mundial. E isso vai mostrar que Tati Castellanos não é um protagonista absoluto de um time, mas sim um jogador muito útil para o elenco e muito confiável para o ataque. E por essas características, o Flamengo vai observar muito de perto o jogador. Ele encaixaria como uma luva no sistema ofensivo de Filipe Luís. A equipe vai perseguir, a Lazio vai fazer jogo duro, e no final de tudo isso, o jogador vai parar no West Ham, para defender uma equipe que está em 18º na Premier League. Essa, no entanto, vai ser a grande provação de Tati Castellanos no futebol europeu, e vai ser uma síntese da tese do Gabigol. Será que é melhor ser campeão jogando no Brasil, ou ser o 10º jogando na Europa? Nesse caso, 18º jogando na Premier League e correndo risco de rebaixamento. Ao longo da carreira, Tati Castellanos já somou, aos 27 anos, 300 jogos e cerca de 100 gols na carreira. Uma média até que boa, tá? Mas não é uma média que chama lá tanta atenção assim. E dado tudo isso, a gente chega na parte mais temida do quadro. Tati Castellanos é craque ou é mídia? A resposta, tá? É surpreendente. Vou ser sincero, Tati Castellanos não é craque. E desculpa, também não é mídia. É claro que o jogador esteve muito forte na mídia por causa do interesse do Flamengo. Mas, poxa, ele não é esse jogador que todo mundo vai inflar os números, inflar as jogadas e vai ter grande base de fãs, né? Ele é um jogador útil, um jogador de sistema e por isso ele também não é craque. O jogador teve sua carreira marcada por regularidade. Mas se a gente for ver, o grande ápice dele foi jogando nos Estados Unidos e ganhando a MLS. Tá, legal, é uma boa conquista, mas não é suficiente para pôr no patamar de grandes craques que já passaram pelo quadro. Tati Castellanos, tecnicamente, é um jogador muito útil. Ele vai atacar espaços, vai pressionar e vai entregar seus golzinhos aqui e ali. No contexto brasileiro, eu não tenho dúvidas, ele seria um grande craque, ainda mais na mão de Filipe Luís. Mas, porém, entretanto, todavia, ele escolheu o West Ham e no contexto europeu, me desculpa, mas ele não é craque e também não é mídia, né? É no West Ham que o jogador terá sua grande provação, né? Como eu já disse. É lá que veremos se a perseguição do Flamengo valeria a pena pelo jogador ou se ele não continuará sendo nem craque nem mídia. E assim se encerra mais um episódio do nosso quadro É Craque ou é Mídia. Gostou do vídeo? Comenta aí embaixo, dá uma curtidinha, manda para seus amigos, seus familiares e veja se eles concordam ou discordam comigo. Valeu!